galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Meus amigos, meio de semana é final da Copa do Brasil. Meio de semana, final da Copa do Brasil. Entre Corinthians e Cruzeiro. Segundo jogo para encerrar e sabermos quem é o campeão da Copa do Brasil. Até porque, pela CBF, o título da Copa do Brasil tem mais importância do que o Campeonato Brasileiro. Por quê? O segundo colocado da Copa do Brasil ganha mais do que o campeão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se a Copa do Brasil paga muito mais do que o Campeonato Brasileiro e o vice-campeão ganha mais do que o campeão do Campeonato Brasileiro, o campeonato mais importante do Brasil não é o Brasileirão, é a Copa do Brasil. Então, vamos falar dessa final. Já tivemos o primeiro jogo em Minas, onde o Cruzeiro ganhou de 1-0. E agora, o jogo em São Paulo, na casa do Corinthians. Então, vamos falar do Timão. Vamos falar do Corinthians. Vamos falar do Coringão. Bom, meus amigos torcedores do Corinthians, que como todo torcedor acaba não gostando muito de escutar a verdade sobre seu time. Isso é completamente normal e eu entendo, tá? Eu entendo, muitos criticam por eu ser um mundo muito frio, mas eu faço a minha análise aqui, meu amigo, torcedor do Corinthians, ou não, ou dos outros times do Brasil que acompanham o canal. Eu sou realista no que eu falo. Eu vou pontuando os pontos que eu acho positivos e negativos do time. Ganhando ou perdendo. Se o time ganhou, legal. Mas não é porque ganhou que fez tudo certo. E se perdeu, não é porque perdeu que fez tudo errado. Então a gente tem que analisar ponto a ponto. Tem gente que aceita as críticas. Que crítica não necessariamente é para rebaixar alguém, para destruir. A crítica é para o crescimento. Você tem que pegar a crítica e crescer. Ou pelo menos tentar. Mas muita gente não aceita. Em relação ao Corinthians, Corinthians vem de 4 jogos sem ganhar e sem fazer gol. Não me vem com papinho que estava se guardando para a Copa do Brasil. Causada, porque lá em Minas também não fez gol. Não estava colocando muito pé na bola para não se machucar por causa da final. Até pode ser. Só não esqueçam, meu amigo torcedor do Corinthians e jogadores do Corinthians. Falei aqui, o campeonato mais importante pelo que paga é a Copa do Brasil. Só que o detalhe, o Corinthians está a 4 pontos da zona do rebaixamento. 4. Vai quando a zona do rebaixamento? Ganhando a Copa do Brasil ou não, ele vai ter que se esforçar no Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians é para cair? Lógico que não. Só que a gente está falando de futebol. Escuta o que eu estou te falando, meu amigo corintiano. Caso o Corinthians não ganhe a Copa do Brasil, a primeira pergunta que vão fazer para os jogadores do Corinthians vai ser: e aí, e agora? Vai ter que lutar para não cair no Brasileiro. Eu faço uma aposta com vocês. Tem um monte de repórter que eu estou escutando aí, em vários canais, que estão falando a mesma coisa. A primeira pergunta, não vai falar: e agora? Perdeu? Como é que foi? Ninguém vai falar da derrota se não ganhar a Copa do Brasil. A primeira pergunta que vão fazer vai ser sobre, de repente, o Corinthians cair para a Série B, porque está muito próximo
do Z4. Então vai se preparando que vai ser essa a pergunta que vão fazer. Mas o Corinthians não tem que pensar no Campeonato Brasileiro agora. Pensar nessa final. E a final da Copa do Brasil, como qualquer final, é um campeonato à parte. Esquece tudo que o Corinthians fez. Esquece até o jogo contra o Cruzeiro lá. Esquece. Esse jogo de quarta-feira é uma coisa à parte, é uma coisa única. Tudo que você fez anteriormente para essa partida pode ajudar em termos. Porque os dois times estão tensos do mesmo jeito. Os dois times têm uma situação muito parecida no Campeonato Brasileiro, que vão fazer a mesma pergunta, por quê? Se o Corinthians não ganha, a probabilidade dele ir para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro é muito pequena, porque ele está bem atrás. E tem outros times numa condição melhor de futebol. O Cruzeiro também está atrás, está 2 pontos na frente do Corinthians, se não estiver enganado. Se não ganhar o Campeonato Brasileiro, se não ganhar a Copa do Brasil, vai ter que remar para tentar chegar também à Libertadores. E não é tão mole do jeito que alguns cruzeirenses estão falando. Ah, se não ganhar, a gente ganha uns joguinhos aí e chega na Libertadores. Não é assim. Não é assim. Porque se ganha o Corinthians não está no G6, então não vira G7. Só vai virar G7 se Grêmio ou Palmeiras ganhar. Se Grêmio ou Palmeiras não ganhar a Libertadores, é ser G6 só. E lá no G6 tem o Atlético Mineiro que vem derrapando, ainda tem o Santos, tem o Atlético Paranaense. Ou seja, tem times acima, que não basta só ganhar. Vai ter que ganhar e torcer para esses times perderem. Então, a situação é mesmo, lógico, em relação ao futebol apresentado, o Corinthians está abaixo. Não me vem ficar pezinho da vida, não, que isso aí é fato. O Corinthians está abaixo. Apesar do Campeonato Brasileiro estarem muito, muito parecido, mas o Corinthians foi eliminado da Libertadores logo cedo. O Cruzeiro foi até aí, as quartas de final, foi eliminado agora, pelo Boca Juniors. Os dois times abandonaram o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro mais ainda, o Corinthians não. O Corinthians muitos jogos jogou com o time titular e não conseguiu ganhar. Então a situação do Corinthians em relação a futebol é muito mais preocupante do que o do Cruzeiro. O Corinthians não vai conseguir, o Jair não vai conseguir com a varinha mágica, de uma hora para outra, fazer esse time fazer gol. O time não faz gol há 4 jogos. É preocupante? É, principalmente porque o Corinthians tem que ganhar o jogo. O Corinthians perdeu lá de 1-0. Ah, Magalhães, mas contra o Flamengo, o Corinthians ganhou de 2-1. O Cruzeiro não é o Flamengo. A situação é bem diferente. Eu te digo mais. O Corinthians, não desmerecendo a vitória do Corinthians, muito pelo contrário. Mas a vitória do Corinthians sobre o Flamengo, se é hoje, o time do Flamengo deu uma mudada, não sei não. Além do mais, o Corinthians não jogou bem nenhuma das 2 partidas contra o Flamengo. Ganhou a segunda. Ganhou. Mas também não jogou bem. E os corintianos sabem disso. Mas o que vale foi a classificação. Lá contra o Cruzeiro, tentou segurar o tempo inteiro. Era o que dava. Tomou um gol. Pode chegar e pode fazer? Lógico que pode chegar e pode fazer o gol contra o Cruzeiro. O detalhe é que o Cruzeiro se defende bem. O Cruzeiro joga melhor fora do que em casa. O Cruzeiro joga melhor fora do que em casa. Isso quer dizer que o Corinthians não pode ganhar? Pode. Mas para ganhar tem que fazer gol. E o Corinthians não está fazendo gol. O Jair não tem muito o que inventar. Não tem muito o que inventar. Ele deve ir com o Cássio, Fagner e o Avelar pelas laterais. Ele tem que fazer gol. Ele deve ir com o Douglas e o Ralf. Cabeça de área. Ele deve
Com certeza eu coloco o Jadson. Então, Douglas, Ralf e Jadson. Legal. Aí falta 3. O que ele vai fazer? Vai botar um centroavante? Vai botar o Jonathan? Vai botar o Emerson ali na frente? Provavelmente ele vai com o Cleison e o Romero. Quem é o outro jogador? Ele vai, de novo, sem o centroavante de área? Não está dando muito certo. Tem 4 jogos que não faz gol. Vai com aquela linha de 4 ali, 4 jogadores no meio, sem o cara de área. Ah, não, vamos colocar um cara de área. Também não está dando certo. Também não está fazendo gol. Não é muito fácil a situação do Jair. Eu faço até uma comparação com a seleção brasileira. A seleção brasileira jogou hoje contra a Argentina. Parece que é o mal dos técnicos brasileiros. Alguns técnicos brasileiros não sabem armar esquema para o centroavante. Nem o Tite sabe. O Tite matou o Gabriel Jesus. Pô, cara, fazer centroavante, correr atrás de lateral, é sacanagem. É covardia. Centroavante. Corinthians tem que ganhar. Então não pode pegar o centroavante ou pegar os atacantes, tem que fazer os atacantes marcar os laterais, filho. Porque aí o cara sobe para atacar, já tá morto. O Corinthians tem que ganhar. Por isso que eu tô falando toda hora. O Corinthians tem que ganhar. Então o Corinthians tem que ganhar, ele tem que ir para frente. Ele tem que se expor. O Jair tá fazendo esse time tocar um pouquinho melhor a bola. Mas não basta tocar, tem que entrar dentro da área. E o Cruzeiro, quando joga fora de casa, ele joga todo atrás. Ele faz 2 linhas, uma de 5 e outra de 4, apenas o Barcos na frente, com todo mundo atrás num período ali de 30 metros. Que não vai adiantar o Corinthians ficar tocando de um lado para o outro, que não vai entrar na área do Corinthians, do Cruzeiro. Vai ter que fazer uma movimentação muito rápido, virada de bola muito rápido e deveria ter um centroavante. Para quê? Mesmo que seja difícil a bola aérea no Cruzeiro, que tem um Dedé que vai muito bem na bola aérea, mas tem que ter alguém para incomodar, para pelo menos tentar fazer um pivô. Por quê? Esses 4 jogadores ali tentando tocar, e se o Romero e o Cleison não serem atacantes, serem mais marcador de lateral, o Corinthians não vai ganhar esse jogo. O Corinthians tem que se expor, o Corinthians tem que ir para frente, tem que tentar. O Corinthians inevitavelmente vai dar um pouco de contra-ataque para o Cruzeiro. Que diferentemente daquele jogo do Flamengo, por que eu falo a comparação? Naquele jogo do Flamengo, pegou um time que não sabia contra-atacar. O Flamengo, antes do Dorival, não fez nenhum contra-ataque. O Flamengo não sabia contra-atacar. Diferente do Flamengo do Dorival, que está aí há 3 jogos. Estou falando que ele é o melhor não, mas o Flamengo já conseguiu fazer gol de contra-ataque, inclusive contra o Corinthians. Gol de contra-ataque. Naquele jogo não teve, diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro sabe contra-atacar e muito bem. E tem jogadores de velocidade para isso. Ele vai jogar com o Rafinha de um lado, o Robinho do outro. Tem o Thiago Neves. Então o jogo para o Corinthians é mais complicado, porque o Corinthians está carregando o peso de 4 jogos de não fazer gol. Já aí não tem varinha mágica para mudar de uma hora para outra. E não tem como mudar muito o time. Ou ele vai com centroavante ou ele vai sem centroavante. O que importa nesse momento que eu penso para o Corinthians, primeiro, é foco. Não se apavorar com o resultado. Sabe que tem que ganhar. Mas se for de qualquer jeito, que não é o estilo do Corinthians e de qualquer jeito, mas se for, vai dar o contra-ataque. É óbvio que vai ter que se arriscar com o passar do tempo. Vai ter que se abrir um pouquinho. Não tem jeito. É acreditado. Quem não arrisca, não petisca. O Corinthians, para ganhar, para ser campeão, ele vai ter que arriscar. E não vem com papo, vamos levar para os pênaltis. Porque do outro lado tem um cara que também pega muito pênalti. Muito pênalti é o Fábio. Então, não é o melhor caminho levar para os pênaltis. A não ser que o jogo esteja todo na mão do Cruzeiro, aí vai para os pênaltis. Que pênalti é uma questão de categoria, mas uma questão também de sorte, um pouco.
Então, veja uma situação mais difícil para o Corinthians do que para o Cruzeiro, pelo fato do Corinthians estar carregando um peso de não vem fazendo gol e necessitar de gol para ser campeão. Porque se terminar 0-0, o título é do Cruzeiro. O Corinthians tem que esquecer tudo. É um jogo à parte, um jogo único. Focar só nisso. Esquece qualquer outra coisa em volta. E focar em fazer gol. Mas fazer gol, deixando o Romero e Cleison tendo que marcar lateral, o Corinthians não vai. Romero e Cleison, independente de onde eles joguem, eles têm que jogar pra frente. Quem vai marcar a lateral, quem vai marcar o Robinho, quem vai marcar o Thiago Neves, não é problema deles, filho. Porque se eles tiverem que se preocupar com isso, o Corinthians vai ter na frente Jadson e Matheus Vital só. Ou Jadson e Jona só. É muito pouco para tentar ganhar a Copa do Brasil. Então, penso mais pro Corinthians no mental, no foco. Não sei qual é a estratégia que o Jair vai fazer, mas vou falar de novo. Ele não tem varinha de condão. Ele vai com o que tem. E não tem como ele, em 3, 4 dias, mudar o esquema inteiro do Corinthians. Não dá. Se ele pegar o Corinthians e botar com um volante só, vai se quebrar. Vai se quebrar. Que aí vai dar mais o contra-ataque. Porque os laterais vão subir. Vai ficar só um marcando? Não vai. Pode ir com 3 volantes? Pode. Ralf, Douglas e Gabriel. Pra quê? Pra liberar o Jadson, o Romero e o Cleison. Vai com 3 volantes e Jadson, Romero e Cleison não voltam nada. Porque os 2 volantes abrem para cobrir ali, para marcar os laterais dos atacantes, e um no meio para bater de frente com o Thiago Neves. Pode ser uma. É um sistema defensivo? Não. É um sistema ofensivo, porque ele vai ter sempre 3 na frente. Sendo que o Douglas pode subir um pouco, de vez em quando. O Gabriel subir um pouco. Além de os 2 laterais poderem subir mais. Então, ele marca com 5 e ataca com 5, de vez em quando ataca com 6. Então, ele tem essas 3 opções. Joga com 3 volantes. E Jadson, Romero e Cleison. Ou jogar com 2 volantes. E aquela linha de 4 ali. Romero, Jadson, Matheus Vital e Cleison. Ou jogar com 2 volantes e um centroavante. Ele tem 3 opções. 3 opções. Mas essas 3 opções, de qualquer maneira, ele tem que arriscar um pouquinho. A mais segura é com 3 volantes. Que ele libera os 3 atacantes. Para ficar mais à frente e empurrar mais o time do Cruzeiro para trás e ter alguém dentro da área. Só que esses 3 atacantes são 3 baixinhos. O Corinthians vai ficar sem opção de cruzamento. Porque os laterais vão para a linha de fundo para cruzar. Vai cruzar para quem? Para 3 baixinhos? Então é um a menos. Então, possa ter um centroavante, para pelo menos ter alguém ali. E no mais, o Corinthians tentar a bola aérea na bola parada. Não com a bola rolando, que tem 3 baixinhos, mas na bola parada, porque aí pode botar o Henrique lá na frente, o centroavante lá na frente, botar alguém mais alto lá na frente, o Douglas é bom de cabeça. Então a bola parada, uma falta, escanteio, que pode ser a salvação. Porque os atacantes, tirando o centroavante, o time do Corinthians é muito baixo. Então é melhor por baixo. Bola aérea, cruzamento de fundo, por baixo. Não pelo alto, por baixo. Para tentar pegar algum jogador. A bola aérea para o Corinthians não vai ser a melhor. O melhor é a bola de pé em pé por baixo. Então tem essas 3 opções. Vamos ver qual o Jair escolhe. Eu, particularmente, eu não ia com os 4 meias. Eu ia com um centroavante. Para prender pelo menos um zagueiro, pelo menos incomodar um zagueiro. Ah, não tem centroavante ali, os zagueiros ficam meio perdidos, que eles ficam se movimentando o tempo inteiro. O problema é a passagem de linha. Eu, particularmente, eu prefiro um centroavante. Coloco um centroavante que ele fica ali incomodando entre os zagueiros. E os jogadores que vêm de trás
podem fazer esse facão, tanto o Romero quanto o Cleison. Então, meus amigos corintianos, essa foi minha análise fria do que eu penso sobre o Corinthians. É complicado, principalmente que o Corinthians não vem jogando bem e não vem fazendo gol e precisa ganhar. Mas como essa final é um campeonato à parte, tudo pode acontecer. Até a varinha mágica do Jair funcionar. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha com Magalhães, conte com a sua participação e dê seu like. E amanhã, após o jogo, acompanhe aqui no canal a minha visão dessa final, que é a principal do campeonato, dos campeonatos aqui do Brasil, porque é a que paga mais. Valeu, um grande abraço, até mais, fui, tchau.